Olá, queridos alunos. Vamos continuar o nosso conteúdo de administração pública, hoje falando um pouco mais sobre os serviços públicos. O que são serviços públicos? É toda atividade prestada pelo Estado, por seus delegados, né, aqueles a quem o Estado delega as funções, basicamente sob regime de direito público e com vistas à satisfação das necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Conforme o artigo 175 da Constituição Federal, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, os serviços públicos, eles são uma matéria que está na Constituição e fala sobre ela. A Lei dos Serviços Públicos no Brasil é a Lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Bom, quanto à essencialidade, os serviços públicos eles podem ser indelegáveis ou delegáveis, também chamados de próprios ou impróprios. Os indelegáveis são serviços essenciais à sobrevivência e não podem ser delegados, por exemplo, a polícia, a saúde, a defesa nacional, né? O Estado não pode de repente, falar, olha, eu não tenho responsabilidade mais sobre a saúde, não, se virem por aí, né? Então, não tem como. Então, são serviços públicos indelegáveis. E os serviços públicos delegáveis, que são úteis, mas que eles não são essenciais, né? E eles podem ser prestados pelo Estado, mas também podem ser delegados a terceiros, como transporte público, serviços de telefonia ou energia elétrica. Quanto à finalidade, os serviços públicos eles podem ser administrativos, industriais, sociais. Nos administrativos, são serviços que atendem às necessidades da administração pública. Por exemplo, a imprensa oficial, né? Os serviços industriais, eles são prestados sob delegação, com o intuito de satisfazer as necessidades coletivas econômicas, por exemplo, o serviço de telecomunicações, energia elétrica, etc. Então, não vamos muito pelo nome, né, que fala serviços industriais, mas eles são serviços, eles são delegados a outro e eles têm o objetivo de satisfazer necessidades coletivas e econômicas. Os serviços sociais, eles visam atender às necessidades da coletividade, mas podem ser prestados tanto pelo Estado quanto pelo setor privado. Por exemplo, serviços de saúde ou educação, né? Que a gente percebe que é um serviço social, né? Que coletivo, onde a maioria precisa, só que tanto você vê ele sendo prestado de maneira pública quanto privada. Quanto aos destinatários, os serviços podem ser coletivos ou singulares. Os coletivos, também chamado de uti universi, são serviços destinados aos indivíduos, mas que são beneficiados de forma grupal. Então, são serviços que são destinados a pessoas, mas que um grupo se beneficia daquilo, né? E são cobrados mediante impostos, por exemplo, iluminação pública, saneamento básico, defesa. E os singulares, que são prestados a usuários determinados ou determináveis, e são prestados mediante cobrança de taxa. Então, ali é um serviço que apenas a pessoa ali se beneficia, né? Energia, luz, gás. Então, você tem só na sua casa. A iluminação pública, não. Saneamento básico, não. Você paga por aquilo, mas beneficia toda a sua rua, etc. Como que esse serviço ele pode ser prestado? Ele pode ser prestado de forma privativa ou comum. Privativa, aqueles que são atribuídos a apenas uma das esferas da federação. Por exemplo, serviços postais, emissão de moeda, etc. Então, apenas um poder ele presta aquilo. Por exemplo, o serviço postal a gente vê que hoje no Brasil os Correios, né? Um serviço federal. A emissão de moeda, quem faz? O Banco Central, né? Então, ele é atribuído apenas a uma das esferas. Nos comuns, eles podem ser atribuídos a mais de uma das esferas da federação. Por exemplo, a saúde pública, ela pode ser federal, estadual, municipal. Cada um tem suas responsabilidades, né? Programas habitacionais, etc. E nós temos também os princípios do serviço público, né? Então, primeiro, o princípio da continuidade do serviço público. Não deve sofrer interrupção e a sua prestação deve ser contínua.
O princípio da generalidade. A prestação de serviço não pode ter nenhuma distinção e deve ser prestado a todos os usuários de maneira igualitária. O princípio da modicidade diz que o serviço ele deve ser prestado a preços módicos, sem desejo de lucro e a um preço acessível aos cidadãos. O princípio da cortesia deve ser prestado por pessoas de forma educada e respeitosa. O princípio da mutabilidade do regime jurídico. A forma de execução do serviço pode ser adaptada para melhor atendimento ao usuário. Então, pode haver uma adaptação no serviço se isso for para o bem comum, né? O bem do usuário. E o princípio da atualidade. Os serviços devem ser prestados visando a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações. Então, é importante, como cidadãos, não apenas aqui para vocês como acadêmicos, mas que como cidadãos, que nós venhamos a conhecer quais são os princípios dos serviços públicos, a fim de que a gente perceba se algum deles está sendo infringido. Muitas vezes nós vamos em busca da prestação de serviço público, ele está sendo infringido e nós, por falta de conhecimento dos nossos direitos enquanto cidadãos, nós não buscamos uma melhoria. Bom, esse aqui foram os materiais que eu utilizei, tá? Na elaboração desse trabalho. Eu deixo aqui para vocês como uma consulta, né? Para uma referência para possíveis futuras consultas, tá bom? É isso aí, muito obrigada, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.